Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos gravar mais um vídeo de número 49. Ação-reação, capítulo 3º, a intervenção na memória. Então, conforme estávamos dizendo, mesmo que as trevas não admitam a assistência de Deus, de Jesus, de Mãe Santíssima e dos amigos espirituais, mesmo que eles não admitam, Deus se faz presente em tudo. Pois é preciso entender que as trevas um dia, esses todos que autos se denominaram e se denominam chefe das trevas, foram criados por Deus. Mas Deus não os criou monstro. Deus não os criou demônios. Mitologia. Deus criou o princípio inteligente, simples e ignorante de conhecimento, mas com uma envergadura imensa ao desbravamento. E desde o princípio sempre existiu, sempre houve aqueles que seguiram em linha reta, um deles é nosso Senhor Jesus Cristo, e outros permaneceram batendo cabeça aqui acolá. De forma que Deus não criou as trevas. As trevas mesmo quem as criaram, ou que as criaram. Porque as trevas, os chefes das regiões umbralinas, um dia foram gênios, autodidatas, seres nobres, que por algum motivo de ignorância se revoltaram contra os desígnios de Deus. É onde nós usamos o termo o amor que se deturpou. Como já dissemos no outro vídeo, Deus não criou monstro, também não criou santo, porque na verdade no universo não existe nem monstro e nem santo. E você pode me interrogar, se não existe monstro e se não existe santo, existe o quê? Existe exclusivamente o amor incondicional. Porque quando deixa de ser incondicional, passa a ser o interesseiro, o aproveitador, aquele que não respeita os limites do outro. Isso não é amor, isso é explorar o outro.
E não devemos nos esquecer que todo aquele que explora um dia há de responder. Pois se você explora, tenha em mente que um dia a conta lhe será entregue. E quando você abrir o envelope, não se assuste, porque ali estará registrado a tua conta. E o dever de todo aquele que deve é pagar, com resignação, aceitação e humildade. Pois nesse instante, Silas, ele responde, ou melhor, e sorrindo, assim como o doente exige remédio, Silas dizendo, André, assim como o doente exige remédio, reclamamos a purgação espiritual. Nós reclamamos a purgação espiritual. E onde essa purgação ocorre? Onde é possível a purgação? Nas regiões umbralina, nas trevas, nos abismos e também, por último, no corpo físico. Por isso, temos o hábito de dizer que o câncer, ele significa uma válvula de escape da alma até o perispírito, do perispírito ao corpo físico. E é preciso entender que enquanto não expurga todo câncer que há na alma, o corpo não se melhora. Pois está mais que comprovado que 100% das enfermidades são e têm origem na alma. Você pode não concordar porque é um direito teu. É um direito teu não concordar. Mas se nós pararmos para raciocinar, é necessário primeiro o desequilíbrio psíquico. E o desequilíbrio psíquico é o mesmo que abrir a porta para que o cão adentre. É o mesmo que abrir as portas das residências para que o cleptomaníaco adentre e roube tudo que você tem. Então é preciso primeiro abrir as portas psíquicas. Abrindo as portas psíquicas por milhões de meios complexos. Citamos alguns meios complexos emocionais, psicológicos, angústia, melancolia, ansiedade, frenesi, correria. Quantos milhões de pessoas
encontram-se com as portas psíquicas do umbral abertas graças ao mau uso do celular. Porque quantas pessoas usam o celular para cobiçar outras pessoas sem que o esposo saiba, sem que a esposa saiba, sem que a namorada e o namorado saiba. Quantos milhões de mulheres paqueram outros homens através dos aplicativos que há nesses aparelhos celulares? Quantos milhões de mulheres? Quantos milhões de homens paqueram outras mulheres através dos aplicativos nesses celulares? Isso é falta de caráter. Isso é falta de respeito uns para com os outros. Pois se optam pela infidelidade através do celular, por que não se separam? Primeiro, para depois viverem na promiscuidade, na vida mundana, em vez de fazer o esposo de trouxa e a mulher mais ainda de trouxa, mais ainda a namorada de trouxa, mais ainda o namorado de trouxa, porque ninguém é trouxa de ninguém. É preciso respeito. É preciso se colocar no lugar do outro e pensar. Toda vez que você estiver paquerando alguém no celular, pensar. Se minha esposa estivesse agindo conforme estou agindo nesse instante, como eu me sentiria? E vice-versa. Porque é interessante, trair não se trai só através do ato sexual, se trai através da cobiça, se trai através do desejo, se trai através da televisão, se trai através do pensamento, se trai através das mensagens que uns enviam aos outros no anonimato, sem que a namorada, o namorado, sem que a esposa, sem que o esposo fique sabendo. Isso é uma vergonha. Isso é um nojo. Pessoas que se comportam dessa forma são considerados churumes do lixo. E digam-me que estou errado. Se disserem, eu aceito, porque é direito teu. Mas quem nunca paquerou alguém pelo celular, escondido um do outro? Bate no peito e escreva nos comentários neste canal. Quero ver se você tem coragem para que possamos te dar uma resposta mais adequada. Porque nós só esperamos que o telespectador nos responda para que devolvamos a ele aquilo que ele está precisando. Por esse motivo, Silas disse: assim como o doente exige remédio, André, reclamamos a purgação espiritual. Conforme estávamos dizendo, o câncer é a válvula de escape da alma através do perispírito
através do corpo físico. Pois, conforme estávamos dizendo, 100% de todas as enfermidades físicas são de natureza espiritual. Não são. Não aceitam quem não quer, mas não é porque as pessoas não querem aceitar que eu vou ter que passar a mão na cabeça das pessoas e concordar com elas, porque o conhecimento que eu possuo, eu não abjuro passando a mão na cabeça de ninguém, até porque enviado a realizar esse trabalho, eu não estou aqui pela humanidade, eu estou aqui por aqueles que me enviaram a esse trabalho. Respeito todo mundo, mas não significa porque respeito, tenho que ser conivente às pessoas que não acreditam. E por isso eu abjuro os desígnios de Deus de forma nenhuma. De forma nenhuma. Conforme estávamos dizendo, uma simples gripe é de natureza do desequilíbrio emocional psicológico, é de natureza espiritual. Quando um desejo, uma cobiça, uma paquera, uma traição pelo celular, uma traição pelos olhos, pelo ouvido, pela boca. Quando nós, ou melhor, quando a humanidade baixa o padrão vibratório por qualquer motivo, porque xingou o governo, xingou a chuva, xingou o sol, xingou a roupa no varal que não se seca, a humanidade é ingrata. Por que que muitos não gostam de mim? Porque eu falo a verdade. Um ano de chuva, aliás, um ano de sol, 2, 3 dias de chuva, já tem pessoas xingando a chuva. Que inferno! Onde iremos parar com isso? As roupas estão mofando, mas é interessante, no período da seca, no momento do sol escaldante, nossa, eu não aguento esse calor, que inferno! Coitadinho de Deus. Graças a Deus que Deus é surdo. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus é surdo. Porque Deus não ouve a humanidade. Ele destina à humanidade aquilo que a humanidade precisa e não aquilo que a humanidade quer. Pois não adianta você pedir a Deus um carro e achar que Deus te deu ou te dá um carro. Não adianta você pedir um homem, pedir uma mulher, pedir um casamento, pedir um filho, pedir uma casa, pedir um emprego para Deus, porque Deus nunca deu e o dia que Ele der, Ele deixa de ser Deus. Deus condiciona meios que a pessoa lute e conquiste com seu suor. Pois aquele que não conquista com o próprio suor, ele não sabe o valor que tem. A prova são filhos que recebem heranças dos pais e que depois de 2, 3 meses acabam com tudo. Por que que acabam? Porque não foi eles que trabalharam, não foi eles que conquistaram, não foi eles que ganharam. Receberam de mãos beijadas. E tudo aquilo que a gente recebe de mão beijada não tem valor, porque não fomos nós que trabalhamos.
então melhoremos a nossa condição moral, que desaparece o câncer. Trabalhemos o nosso desequilíbrio psíquico, emocional e psicológico, que desaparece todas as enfermidades físicas. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Ora, isso não é nosso. Isso é lei de Deus. Nós apenas repetimos àqueles que, porventura, leram, mas não prestaram atenção, ou que prestaram atenção, mas que não põem em prática. Ah, mas eu não fiz nada essa semana, nenhum pensamento negativo essa semana para poder ter contraído esta gripe, essa pneumonia. Sim, mas é preciso entender que existem os pensamentos perceptíveis e os pensamentos imperceptíveis. Desejos perceptíveis e desejos imperceptíveis. E outra coisa, quantas doenças que só depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, depois de você ter pensado, que alojou-se no teu campo subconsciente, que depois de alguns anos, que através do expurgo perispiritual, eclodindo-se na alma e no perispírito, eclode-se no corpo físico, depois de 10 anos. A prova do câncer está aí. Quantos cânceres atualmente? Resultado de débitos de existências passadas. Então, por exemplo, você desencarnou na última existência, permaneceu durante 20 anos na região umbralina, foi socorrido durante 10 anos nas colônias, 20 mais 10, 30. Depois você reencarnou, depois de 20 anos no corpo físico, eclode um câncer no teu pâncreas, no teu fígado, nos teus rins, no teu estômago, no teu intestino. Depois de 50 anos. Por que 50 anos? Na existência passada, você angariou aquele câncer através da imoralidade. Ficou registrado no teu perispírito, que significa o modelador da forma de todo mundo. Você desencarna nas regiões umbralinas durante 20 anos, socorrido 10 anos, 10 mais 20, 30. Você reencarna e depois mais 20 anos depois que manifesta o câncer, equivalendo-se 50 anos depois que você angariou o câncer na existência passada, que o câncer eclodiu depois de 50 anos na próxima existência. Que isso quer dizer que o vírus fica incubado no teu eu durante 50 anos, esperando o momento propício. E esse momento propício é aquele momento quando o indivíduo baixa o teu padrão vibratório moral, desequilíbrio do caráter, o desregramento da gula e por aí em diante, e é onde baixa a imunologia do organismo, e o vírus que no perispírito se encontrava eclode no corpo físico.
Aí vem lá quimioterapia, radioterapia, transfusão daqui, transfusão dali, cirurgias daqui, cirurgias dali, mas é preciso entender que ninguém nasce no corpo físico para sofrer. Aprendam isso. Não existe ninguém no mundo que retornou ao corpo físico para sofrer. O sofrimento é uma escolha, pois quem não vem pelo amor, vem pela dor. E milhões de pessoas preferem a dor do que o amor. Pois quantos milhões de pessoas perdidas na prostituição, na orgia, nas bebidas, nas farras, nas traições, em todos os sentidos, em vez de optar pelo amor, abdicando, renunciando, se transformando, se modificando, não. Porque reforma, modificar, abdicar, renunciar, transformação, isso é optar pelo amor. E optar pela dor é o contrário, é abraçar o mundo e sair na orgia mundial, no liberalismo de 2025. Esse liberalismo implantado na cabeça de uma minoria na Terra pelas trevas que se encontram na erraticidade, justamente para interferir no progresso evolutivo, moral, caráter intelectual do indivíduo que se encontra no corpo físico. As trevas estão dirigindo os sistemas na atualidade. Não existe um sistema na Terra. Não existe um ministério na Terra. Terra, viu? Não existe um sistema, um ministério na Terra que não esteja sendo dirigido pelos líderes das trevas. Ah, mas pode dizer assim outros. Jesus encontra-se no leme. Não. Jesus não só é o leme, como ele é o barco. Jesus é o oceano. Mas é preciso dizer que semelhante que atrai semelhante tem o que merece. Por isso, o brasileiro e a humanidade estão tendo aquilo que eles merecem, nem mais, nem menos. Nem mais e nem menos. É preciso entender que, de acordo com o merecimento de cada um, cada qual colhe aquilo que planta. E pode ter certeza-se de que, por mais que Deus, Jesus encontra-se na liderança de tudo, por eles serem magnânimos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, eles sim que não desvia desgraça nenhuma de nossas vidas ou da vida da humanidade, sabendo eles que estas desgraças, o ser humano, quem as plantou. Ora, pois o indivíduo colhe o que planta. Não foi Deus e nem Jesus, nem Bezerra de Menezes e nem o professor Eurípides Barçanufo que plantou o que planta
desordem, desgraças na vida da humanidade. Pois você não vê Deus, você não vê Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, você não vê o professor Eurípides Barçanufo, você não vê Francisco de Assis, nos antos de perdição, de prostituição na terra, se drogando. Ou você já viu? Diga-me. Eu espero resposta. Por que que muitos não gostam de nós? Porque aqui nós procuramos dizer a verdade. E existe aquele ditado, a verdade dói, mas tem que ser dito. Então por que que as pessoas não gostam? Porque a carapuça serve. Porque elas sabem que elas não têm resposta. E o fato de não conseguir responder, elas passam a odiar aquele outro ser do outro lado da tela, do celular ou do notebook. Sempre é assim. Quando eu não posso responder porque eu não tenho palavra, eu odeio. Porque eu não consigo responder ou porque sinto inveja. Esta é a realidade. Mas você não vê Deus e Jesus e Mãe Santíssima e Eurípides Barçanufo e Dr. Bezerra de Menezes e Francisco de Assis na prostituição, nas jogatinas, nas churrascadas. Você não vê esses seres de 24 para 25 de dezembro se embriagando nas mesas lautas. E sim, seres humanos é que são vistos se embriagando fingidamente, usando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Depois, clamam. Depois, quando a conta lhe é entregue em mãos, clamam. Depois, quando aparece o câncer, a agonia, a angústia, a melancolia, a depressão, quando aparecem os transtornos, porque transtornos existem aos milhões, clamam, blasfemam contra Deus, de tão irresponsáveis que são a humanidade, enquanto deveriam blasfemar contra si próprios. Porque eu vou repetir. Quando a pessoa sai em busca de prostituição, ele não pensa em Deus. Ele pensa em prostituir. Ele pensa em se drogar. Ele pensa no churrasco. Ele pensa na bebida quente. Ele pensa no álcool. Ele pensa no churrasco, na cerveja. Ele pensa na fofoca, no orgulho, no egoísmo, na inveja, no ciúme, na avareza, na arrogância. Mas ele não pensa em Deus. Pensa? Ele não pensa. Depois não reclame. Aguente calado. Ou melhor, nós ainda temos algo ainda além a dizer. Quem não vem pelo amor, vem pela dor.
mais cedo ou mais tarde, todos esses que gozam a vida e ignoram o Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, acabam no corpo físico, na míngua, vegetando, metástase por todo o corpo. Esse é o preço da irresponsabilidade. Esse é o preço da imprudência. Isso significa desígnio de Deus deturpado pelo ignorante. Não gozou a vida toda a vida. Agora curta, calado, com dignidade. Não fostes homem, não fostes mulher, não fostes ser humano que subestimou o Pai, pois agora seja homem, seja mulher, e aceite o preço, já que não pagastes pelo amor, pague pela dor. Mas pague com dignidade, porque tivestes oportunidade de plantar espinho, como tivestes oportunidade de plantar morango, mas não quiseram plantar morango, optaram pelo espinho. Então agora permita que o espinho adentre os teus pés e aceite com dignidade. Próximo vídeo, próximo dia.